ensinaram isso na igreja da irmã? Pô, eu iria pra lá, viu? Porque é novidade eu ensinar assim. Geralmente meu pai é pastor e ele ensina. Ah, tá. É o pai do de você mesmo, porque a maioria não ensina, não dá detalhe. Sim, irmão? Quando se refere, por exemplo, à casa, como você explicou, que ali como está a passagem, casa de meu pai, casa de comércio. Essa casa de meu pai, quando Jesus entrou contra ela, ele está se referindo ao templo espiritual nosso ou ao templo de pedra? É que nós vamos ver, irmão, porque ensinaram para nós que ele estava protegendo o prédio de alvenaria, né? É o que eles falaram. Olha aqui. Aqui tem alguns pontos que eu coloquei amarelo de propósito, só para a gente ver que eles são importantes, a gente dar uma olhada para atenção neles. Olha ali, ó. E achou no templo. Só que qual o princípio aqui? A gente tirar da mente que o templo do Criador é o formato de quê? De um local de adoração, como a igreja, ou como o templo lá de Jerusalém, tá certo? Mas que na verdade isso somos nós. Então olha ali, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Espera aí, os discípulos recordaram o que estava escrito, então por que nós não podemos também agora recordar o que estava escrito lendo? Não estava escrito? Então podemos ler para saber que zelo é esse. Aí eu pergunto, nós vamos ler sobre o zelo da tua casa te devorará, que fez com que os discípulos se lembrarem quando o Salvador estava ali protegendo alguma coisa que para nós era, até agora, o prédio de alvenaria. Nós vamos dar uma olhada. Será que nós vamos ver, por exemplo, Davi no Salmo dizendo que o zelo pelo templo de Salomão o devorou? Não existia templo de Salomão. De que Davi está falando, hein? Para recordar os discípulos na hora que o Salvador falou disso. O povo? Vamos ver agora. Está escrito ali, é só a gente ler. Vamos lá, Madinha, por favor. Aí Davi falando: atolei-me um profundo lamaçal onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, minha garganta secou, meus olhos desfalecem esperando o meu Criador. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos, então até restituir o que não fui. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas e confusão. A confusão cobriu meu rosto, tenho me tornado estranho com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas que te afrontam caíram sobre mim. Parabéns de que Davi está falando. Eu pergunto, como os discípulos poderiam se recordar de algo do passado escrito que referisse ao templo de pedra, se o que eles trouxeram à mente é o que se refere ao zelo pelas pessoas? Entende o que eu digo? Quando ele fala, o zelo da tua casa me devorou, o Davi está falando o quê? O Davi cuidava do templo e ficou muito cansado lá, sem comer, jejum. E aí o templo desgastou ele? Claro que não é o templo. Davi fala das pessoas. O zelo que eu tenho pelas pessoas do Criador, por Israel na época, me devorou. Não sou mais bem visto, os que me viam bem agora são meus inimigos. Sou obrigado a restituir até o que eu não roubei. Entende? Porque o zelo que eu tive com esse povo, o Criador, me devorou. É disso que os discípulos se recordaram. Volta ali, por favor, Matheus. Tem um negocinho para voltar aqui. Tem um negocinho para voltar. E aí, estou voltando mesmo. Olha ali embaixo, ó. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Porque o Salvador agora estava em maus lençóis defendendo aquele povo. E chega para ele o sacerdote e diz: com que autoridade? Que sinal nos mostra para fazer isso? Em outra versão está: com que autoridade fazeis isso? A autoridade daquela casa ali não era dele. Eu pergunto, irmãos, qual empresário que vai mandar os empregados proibir o filho de entrar naqueles lugares, ou bater no filho dele, ou maltratar o filho dele? Qual empresário faz isso na empresa? Ninguém. Agora, no templo lá que estava construído, o Salvador foi bem-vindo até o momento que ele não fez nada ali contra o sistema, que é curar uma pessoa ou falar a verdade ali. Tá certo? Eu penso, se a casa ali é do pai dele, quem deveria tomar conta ali era ele, ou não? A casa não é do pai dele, porque não é ele o filho que estava tomando conta daquilo. Pelo contrário, que sinal nos mostra para fazer isso? Na outra versão, quem te deu autoridade para fazer isso? Ele não tinha autoridade nenhuma lá.
Ele se escondeu daqueles caras, aqueles caras pegaram ele para matar, aqueles caras ficaram esperando ele para matar ele. Ele não tinha nenhuma autoridade na casa do pai, porque aquilo não era a casa do pai dele. É interessante isso aí, porque na lei dizia que se fosse alguém já tempo fosse a casa do Senhor lá, né, do filho, era herança dele, ele é o primogênito, seria dele a herança do templo, né? Jesus assumiria lá o templo, não, isso aqui é meu, era ele que deveria tomar conta de lá. É igual quando Pedro e João sobem lá na nona para orar e os caras descem o cacete neles, eu penso, poxa, tinha alguém mais do que Pedro e João ali, mais vamos dizer assim, mais qualificado, conceituado para comandar o templo. Não estavam comandando, eles apanharam lá dentro. Que aquilo ali não é a casa do Criador. Agora, tem uma passagem que eu me recordo agora, que o Salvador fala, que os discípulos falam para ele assim, ó, este, quando ele fala, não fala como sacerdote, porque este fala com autoridade. O povo reconhecia a autoridade do Salvador. Ou seja, a casa do pai dele reconhecia a autoridade dele. Porque a casa era do pai dele. Nós hoje somos a casa do pai dele. Nós reconhecemos a autoridade dele. Mas o povo daquele lugar lá, do templo de Salomão, não reconhecia a autoridade dele, porque a casa do pai não era aquilo. É bem simples da gente observar, quando a gente tira da nossa mente que a igreja é a casa dele. Tem que limpar isso, que isso está errado, a igreja somos nós. A igreja que eu digo é o templo de pedra. Agora tem uma aqui que é chave, olha ali, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Poxa, peraí, agora eu pergunto para fechar. O Salvador falava do templo de pedra? Sim ou não? Não. Se ele falava do templo do corpo dele, isso está claro na nossa cara há 1000 anos. A gente não viu isso, foi enganado a vida toda, cara. É agonizante, né, Kleber? Ah, mas ele falava do templo do seu corpo. E quem é o corpo do Salvador hoje, meu amado? Nós não aprendemos quem é o corpo dele? Ele é a cabeça? Cadê o corpo? Ele falava é de nós, meu amado. Aquilo é sombra, aquilo é velha aliança. As coisas são tão simples e tão fáceis que eles deixaram pra gente. Aí quando eu fico chateado e paro de gravar, que a minha madrinha fica louca comigo, é esses bandidos, esses canalhas do passado que fizeram isso com nós. Entende, meu amado? Não é os pobres coitados que tem repetido hoje, não falo Malafaia não, porque isso não é pobre coitado não. Mas eu digo assim, não é esse pastor comum que repete o que aprendeu não, porque tem tantos por aí, coitados. Não é esses não. Esses são vítimas igual nós. Eu digo é Calvino, Moody, Wesley, essa turma toda do passado, os heróis da fé do sistema religioso. Foram eles que moldaram essa porcariada que está aí. Que são chamados de heróis da fé. O sistema religioso idolatra esses homens, esses capetas. A culpa é desses calvinos, desses caras. Olha lá, ele falava do templo do seu corpo. Olha aqui o templo do corpo dele. Isso está escrito na escritura o tempo todo. Nós somos o corpo. Ele é a cabeça. A gente coloca um pastor como cabeça porque a gente está servindo ao próprio vento. É isso que está escrito lá. Servir ao vento, quer dizer, pode o coração mandar no fígado? Todo mundo já leu, não já? Agora nós somos guiados pelo ânus. É o que está escrito, meu amado. Servimos ao próprio vento. No lugar de servir o cabeça, que é ele. Chama esses pastores, coitados, de anos. Para ver na leitura da escritura. Que não é nada mal, é um órgão também do nosso corpo muito útil, né? Mas ele já viu que você chamar disso. Tá certo, irmão? Vamos ver chama pra gente comemorar a beber, né, Maria? Minha Maria não gosta dela que me segue, porque ela me deu uma mulher tão fantástica. É, minha Maria rica, porque ela me. Quando eu começo a gravar que eu paro, é ela que me para, gente. Eu nervoso, às vezes, sabe, isso é ruim, isso atrapalha. Porque quando a gente sabe de pouca coisa assim sobre isso, a gente não fica muito chateado. Mas quando você sabe do grau de engano que eles fazem, entende? Aí acordou totalmente. Então uma nojeira tão grande assim que aí você está gravando e você para de falar. Tem uma aqui do Leonardo. Nós no começo, quando eu comecei a escutar o irmão, né? Eu mostrava para ele. Ele ficava indignado de ver as coisas que o irmão falava, mas esse homem tem coragem de falar essas coisas. Eu ficava assim, né? Hoje ele faz igual. Então é isso aí, amado. Vamos agora em frente, amadinho. Ali está a igrejinha de pedra que a gente tem que ver o seguinte, ela não é de maneira nenhuma. Hoje é do lado. Então tá, vamos mostrar tudo bem. Aí, gente, olha só. Quando a gente ouve o irmão falar na igreja durante a vida toda, a igreja que a gente conhece é essa aqui, é esse modelo nosso aqui brasileiro principalmente. Não é verdade? Católico ou protestante.
Mas quando a gente vê o templo de Salomão, ele é outra coisa, que ninguém entrava aqui dentro. Até nesse filme mesmo que eu tirei essa cena, é engraçado que vem dois caras que não sabem de nada entrando, eles tancam a foto na cara deles. Desse filme de Salomão aí. Quando vocês veem esse filme de novo, que é comum tem na internet, para ver. O sacerdote entra com a arca, aí vem dois caras para entrar, eles trancam a porta na cara deles e sai acumulado assim, todo sem ver. Porque é verdade, não podia entrar ninguém ali dentro. Quem já fez teologia aqui, quem conhece um pouco mais assim do Evangelho, sabe disso. Ou estou enganado? Se eu estiver enganado, me corrija. Alguém já leu certinho? Só podia entrar quem era da Bíblia. Esse aqui entra todo mundo, aqui é outra coisa. Quando ali não tinha culto para tinha o cachorro entrando aqui. Agora você vê, quando os caras falam pra gente da questão de tempo, daquelas coisas, a gente não imagina que é igual a igreja? Sim. Que ali vai ter culto, que ali vai ter revelação, sei lá, vai ter cantoria, não pensa? Vamos adorar o Senhor na casa do Senhor, porque Davi disse, alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Aí vai adorar, pensa que lá dentro o pessoal ficava lá cantando, batendo palma igual hoje. Não, essa prática que nós fomos enfiadas nela desde que nascemos, ela tem a ver muito com o paganismo romano e grego, mas não tem nada a ver com a prática antiga de Israel e muito menos com o que o Criador pediu para nós. É diferente uma coisa da outra. Vamos em frente, Ademar. O incentivo vai fazer isso. Terminar a réplica. Aí então, a réplica dele vai ter o povo lá dentro cantando, orando. Aí mais ainda a geração futura, se estiver aí, vai achar que é assim mesmo, se nós nos calarmos. Entende? É isso aí. Nós não podemos nos calar, nós vamos aprender só para nós. Nós vamos comer o pão, é assim que é mandar? É comer ou é repartir? Então vamos repartir, não é verdade? Porque aquele que não come é porque nós deixamos de repartir para ele. Tem água por aí? Lá no hall desse cara não vendedor. Ah, tem copo não? Não. Pô, Daniel, desculpa de... Não, foi o trabalho que faz. Você também tem que passar para as pessoas, né? A minha esposa trouxe um DVD para mim, que foi uma mulher daquela aí hoje eu coloco você falar e no rádio lá no